Bom dia, Nação Celeste, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense, onde já de cara vamos repercutir a informação divulgada em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola, de que o Cruzeiro estaria analisando a possibilidade de contratar o meio-atacante Everton Ribeiro, jogador que tem vínculo com o Bahia até dezembro de 2025. Pô, Renato, que papo é esse? Sinceramente, eu não sei de onde é que saiu essa informação. E eu até achei interessante, porque o Nicola traz a informação de que o Cruzeiro estaria analisando a possibilidade de contratar o Everton Ribeiro para 2026. E que não existe a possibilidade dele vestir a camisa do Cruzeiro nesta temporada e que o próprio Bahia não teria interesse em repatriar o jogador. Aí eu fiquei pensando, de duas, uma, ou o Jorge Nicola é muito bom na informação, conseguir antecipar o interesse do Cruzeiro meses antes de acontecer, até porque o contrato do jogador se encerra em dezembro. Nós não estamos nem no meio de 2025 e já estão falando de especulações para a próxima temporada. Ou seja, ou o Nicola ele é muito bom, ou o Nicola é evidente, porque não tem a mínima condição do cara conseguir uma informação tão antecipada desta maneira. Renato, você acha impossível que isso aconteça? Não. A idade do Everton Ribeiro, por exemplo, ele tem 36 anos de idade. No elenco nós temos o Eduardo, nós temos o Fagner, nós temos o Bolassi, nós temos o Lucas Silva, que já está criando aí uma idade mais avançada. Então eu acho que a idade não seria empecilho para o Everton Ribeiro jogar no Cruzeiro. Mas também não acredito nesta possibilidade, pelo menos não hoje, até porque é muito cedo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do jornalista Jorge Nicola. Só que antes, família, eu vou pedir a cada um de vocês, não se esqueça de deixar aqui o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Agora se liga nas falas do jornalista Jorge Nicola. Atacante ex-Flamengo, que hoje pertence ao Bahia, pode voltar ao Cruzeiro? Essa informação surgiu na quarta-feira e um monte de torcedor da Raposa me perguntou na live e também nas minhas redes sociais. Levei o questionamento para um dirigente do Cruzeiro e ele assegurou que para metade do ano a chance desse negócio acontecer é zero. Primeiro porque o Everton Ribeiro tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro e o tricolor não tem nenhuma intenção em liberá-lo. Depois, porque os vencimentos do Everton hoje giram na casa dos 2 milhões de reais por mês, ele está entre os 5 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Mas, para 2026 a história é outra. Como o contrato do jogador se encerra em 31 de dezembro, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior, e o Cruzeiro vai analisar os prós e contras para pensar se vale a pena fazer proposta para o Everton Ribeiro de olho em 2026. Para 2025 não há chance, até porque o Everton Ribeiro é protagonista de um dos projetos mais legais do Grupo City, a disputa do Bahia na Libertadores da América. Bora. Olha só, família, Rogério Ceni foi muito pressionado na sua coletiva pós-jogo e o treinador foi perguntado do porquê que não conseguiu apresentar absolutamente nada contra o Cruzeiro. E ele mesmo disse, olha, mérito também do Cruzeiro, o Bahia está desfalcado e o Cruzeiro fez sua melhor partida da temporada. E de fato fez. Desde o jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro não consegue uma partida tão boa assim, onde o Cruzeiro não sofre e ataca bem. E sinceramente, eu espero que o Cruzeiro consiga manter pelo menos um pouco do que foi apresentado, até porque precisamos de regularidade. É o que falta para o Cruzeiro há muito tempo, regularidade. Não é o Cruzeiro vencer todos os jogos que for jogar, é o Cruzeiro não entrar em uma fase ruim, é o Cruzeiro se manter regular. E eu vou colocar agora aqui na tela para vocês os elogios feitos pelo Rogério Ceni após a derrota do Bahia para o Cruzeiro. Das mudanças, nós tivemos a bola, conseguimos chegar mais à frente e quando no melhor momento nosso do jogo, a gente perde a bola e toma um gol num contra-ataque. Aliás, os 3 gols foram de bola nos nossos pés, perdidas e contra-ataque. Então, diante do que nós apresentamos e jogamos, é triste, mas nós não merecíamos. Infelizmente, tem que ser realista, o Cruzeiro fez um grande jogo, acho que o melhor jogo que eu vi do Cruzeiro no ano, e nós fizemos um primeiro tempo
infelizmente, que não acertamos absolutamente nada. Então, a gente lamenta. É preocupante porque é um início, mas é um início ruim. E no dia de hoje nós fizemos um bom jogo contra o Corinthians, fizemos um jogo razoável contra o Santos. Disputamos bem com o Mirassol e tivemos chance, mas no dia de hoje nós fomos muito abaixo. O adversário mereceu vencer, nós não temos nem do que reclamar. Rogério, João Vitor, da JTV. Rogério, o senhor acha que demorou para fazer a substituição? Porque o Bahia chegou a pressionar no segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota para o Cruzeiro, que vinha do empate no Morumbi. O que faltou hoje para a equipe ser mais eficiente, principalmente depois do gol da equipe celeste? O gol que pareceu quando fez o gol, acabou o primeiro tempo, você lembra? Aí teve as trocas no intervalo, além da troca necessária no primeiro tempo do goleiro, que o Ronaldo precisou sair. E eu acho que as trocas ajudaram o time. Nossa tentativa já tinha queimado uma parada no primeiro tempo para trocar o goleiro. Então, era chegar ao intervalo com o 0-0, uma pena, por segundos nós não conseguimos levar o 0-0, mesmo jogando muito mal o primeiro tempo. E no segundo as trocas foram feitas, então eu não estou entendendo onde está a demora, né? 3 das trocas já tinham sido feitas no intervalo do jogo, então não consegui. Você leu, acho que deve ter escrito a pergunta antes e veio para a coletiva meio, né? Só para fazer, talvez tem que elaborar, pensar um pouquinho mais quando for fazer uma pergunta, não só escrever no celular ou ler no celular a pergunta como você está fazendo. Rogério, Farley, Pode Fute, boa noite. Não estou lendo o celular. Perfeito. O Cruzeiro jogou em bloco alto, subiu as linhas, fez o gol ali no finalzinho do primeiro tempo, teve chance até de abrir o marcador mais cedo na partida. E no segundo tempo o Bahia parece que voltou com fôlego a mais ligado no jogo, acabou tomando o segundo gol, aí fica mais difícil. Hoje, decorrer do resultado, foi totalmente a supremacia do adversário. Você tem essa leitura de jogo também, né? No primeiro tempo, nós tivemos uma finalização com o Jean Lucas só, no primeiro tempo. O Cruzeiro dominou. Nós, nas oportunidades que tínhamos de conectar jogo e sair jogando, nós atrasamos muito a bola, voltamos muito a bola para trás para o goleiro, o que até propiciou o pênalti para o Cruzeiro numa bola assim. Então, assim, nós não conseguimos encontrar uma maneira de sair no primeiro tempo. Então, o Cruzeiro dominou, eu acho que foi um jogo muito superior do Cruzeiro no primeiro tempo. Eu acho que quando iniciou o segundo tempo, já iniciou de maneira diferente, nós conseguimos ter mais jogo combinado. A entrada do Lúcio, que nós não podíamos começar com ele hoje, porque ele estava vindo de um desconforto. E aí ele começa a atacar mais espaço, o Cauli começa também a aparecer um pouco mais para ter jogo combinado com o Everton, com o Caio, com o Jean Lucas. E eu acho que o time melhorou na segunda etapa. Uma pena, no melhor momento do jogo nosso, no segundo tempo nós tomamos o 2-0 e o 2-0 eu acho que foi fatal para que a derrota existisse. Mas é como eu falei, o Cruzeiro, primeiro tempo não podemos reclamar de absolutamente nada, porque jogamos muito pouco e o Cruzeiro fez um jogo muito, muito efetivo, muito assertivo. Boa noite, Rogério, Thaleson Lima. Como você mesmo disse agora, o Bahia começou meio perdido, depois no segundo tempo veio bem, até analisando o jogo assim, a gente pensou que o Bahia ia reagir com as substituições, e aquele meio campo agressivo ali do Cruzeiro, você acha que atrapalhou um pouco os planos que o Rogério tinha pensado no intervalo? Não, o Cruzeiro competiu mais do que a gente no primeiro tempo. No segundo, quando o jogo igualou, ou até ficou um pouco melhor, os primeiros 20 minutos para a gente, nós demos a outra oportunidade de um contra-ataque. Mas o Cruzeiro competiu, acho que muito hoje. Lutou pela posse de bola, foi mais competitivo que a gente no primeiro tempo. E teve melhor no jogo, acho que não tem muito o que ficar. Hoje o Cruzeiro foi melhor do que o Bahia, foi superior ao Bahia no dia de hoje. Rogério, eu observando ali você durante o primeiro tempo, percebi você muito agitado, incomodado com a forma que o time estava jogando. O que era que mais te incomodava na sua equipe, principalmente no primeiro tempo? O retorno de bola para o goleiro em muitas ocasiões, que a gente podia tentar o jogo mais à frente, tentar o jogo com Arias para que a Cauli aproximasse. O Arias era o jogador mais livre da nossa linha. Muitos erros de passe tivemos hoje, né? Atravessamos algumas bolas frente à área que não deveríamos ter feito. Saiu fora do que a gente planejou. Você vê que às vezes você tenta reforçar um pouco mais o meio campo. Por exemplo, hoje com Eric e Jean Lucas, né? Ao lado de Caio.
E às vezes você não consegue desenvolver o teu jogo combinado, né? Por mais que você tenha um meio-campo mais forte de marcação, mas você tem que ter a bola. A característica do nosso time é ter a bola, é jogar. E hoje nós não conseguimos exercer aquilo que a gente faz de melhor, por isso que acho que a diferença foi tão grotesca. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!